O método indutivo, ele tem 3 etapas, 3 passos, por assim dizer. O primeiro passo é a observação, o segundo é a interpretação e o terceiro, a aplicação. Por que que isso é importante? Geralmente, quando a gente lê a Bíblia, porque nós somos criaturas muito autofocadas, né? Nós somos muito focados em nós mesmos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê um verso e já pensa direto, o que é que isso significa para mim? O que é que isso significa para Francine? Essa é uma forma muito perigosa de ler a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus foi escrita para nós, sim, mas ela não foi escrita especificamente para nós, de maneira que o autor sentou e escreveu o livro de Ruth pensando na Francine, certo? O autor sentou e escreveu o livro de Ruth pensando nos israelitas, né? Assim como Paulo sentou e escreveu o livro de Romanos aos romanos, ele não escreveu o livro de Romanos para Francine. Então, é importantíssimo que antes da gente responder a pergunta de aplicação, que é o que isso significa para mim, a gente precisa responder as 2 perguntas dos passos anteriores. Na observação, a gente vai responder o que é que esse texto diz. O que é que está escrito? O que é que diz? Vamos observar o texto. E a segunda, a interpretação, o que é que isso quer dizer? Não o que é que quer dizer para mim. O que é que quer dizer para a audiência original? O que o autor quis dizer originalmente com isso que ele escreveu? Então, a observação a gente vai responder o que o texto diz, na interpretação a gente vai responder o que o texto quer dizer para a audiência original, e aí sim na aplicação a gente vai responder, porque é importante, o que é que isso quer dizer para mim hoje? Quais são as verdades eternas que esse texto traz, que eu posso aplicar na minha vida, e quais são as verdades que não são para mim, certo? Então vamos lá. Quando a gente faz a observação, a gente tem um método que é um método de anotações. A gente vai rabiscar a Bíblia. Se você não gosta de rabiscar a Bíblia, tudo bem, não tem problema. Eu te aconselho a imprimir, especialmente porque Ruth é um livro tão curto. Pega aí uma impressora, imprime, talvez faz até um espaçamento maior entre as linhas, imprime para você rabiscar o papel. Esse daqui é um exemplo que eu tenho. Esse é o nosso estudo do Graça em Flor, nosso estudo de Filipenses. Filipenses verso a verso. A gente lançou ele em 2020, eu acho que foi, 2019, talvez. Algum tempo. Eu não lembro exatamente. Mas nesse estudo eu ensinei para vocês como fazer. E eu dei um exemplo aqui de um texto que foi impresso. Esse aqui é Tiago, capítulo 1. E é um texto que a gente, não sei se tá focando certinho aqui, mas é um texto que foi impresso e aí as anotações foram feitas nele. Nesse nosso estudo de Filipenses, eu ensinei para as minhas... Eu ensinei para as minhas alunas de Filipenses... Para só um pouquinho. Pronto. Eu ensinei para as alunas de Filipenses 2 formas de fazer as anotações. Uma que é com uma só cor e símbolos, que é esse daqui. E uma outra... Desculpa se não tá focando, eu não consigo ver se a caneta tá focando. E uma outra que é o método de cores, que aí você pode usar cores diferentes para anotações diferentes. Pessoalmente, eu gosto muito mais que método de uma cor só, porque eu tenho preguiça de trocar de cor. Mas eu sei que tem gente que gosta de uma Bíblia colorida e tal, então dá para fazer o método das cores também. E eu vou explicar para vocês. Na observação, a gente vai ver o texto e vai tentar enxergar o que tá escrito ali. O que diz. Uma das formas de fazer isso são com as anotações. A primeira anotação que eu faço é a anotação de pessoa. Toda vez que eu vejo naquele texto, no nosso estudo aqui juntos, nós vamos falar de Ruth e nós vamos fazer um capítulo por vez. Então, vamos supor que a gente está lendo ali capítulo 1, foca só no capítulo 1. Dentro do capítulo 1 de Ruth, toda vez que aparece o nome de uma pessoa, eu faço um retângulo. Esse é o método das observações com uma cor só. Então, cada observação vai ser um símbolo, por assim dizer. O símbolo da pessoa é o retângulo ao redor do nome. Então, este homem se chamava Elimeleque, eu vou lá e faço um retângulo ao redor de Elimeleque. Se você quiser fazer a observação por cores, você pode falar que caneta vermelha é pessoa, e aí você, toda vez que aparecer o nome de uma pessoa, você faz uma linha de vermelho. Pode ser também. Então aqui você vai ver que o meu capítulo 1 de Ruth, na minha Bíblia, derrubei tudo, bora. Tem não tá focando, aí, focou. Tem vários retângulos, que são os retângulos ao redor dos nós. Qual que é o objetivo disso? Volta a câmera. Oi, tudo bom? Espero que tenha focado de volta um pouco. O objetivo disso é que quando você vai abrir a Bíblia e você vai olhar depois que você fizer todas as anotações que eu vou te ensinar,
as coisas vão ficando muito mais claras, porque fica tudo mais organizado, sabe? Você bate o olho e você vê que esse é um lugar, que esse é um contraste, que esse é uma promessa, que esse é um nome, que essa não é uma pessoa, que esse é um tempo. Então, o objetivo é esse, mas vamos lá. Primeiro pessoa, retângulo. É assim que a gente vai fazer. Segunda observação é a observação de lugar. Se aparece um lugar, eu faço um risco. Essa é a minha observação de lugar, um risco. Então, saiu habitar na terra de Moabe. Eu vou lá e faço um risco embaixo de Moabe e essa é a minha anotação de lugar. Novamente, se você fizer de cor, fala que, sei lá, azul é lugar, vermelho é pessoa, verde é contraste, enfim, tá bom? Então, um risco embaixo para lugar. Próxima anotação é a anotação de contraste, que é, por exemplo, aqui em Ruth 1,14. Orfa se despediu, porém Ruth se apegou a ela. Então aqui tem um contraste. A Orfa se despediu e a Ruth se apegou. Então são duas coisas que contrastam uma com a outra. Eu faço um risco ligando as duas coisas e um X em questão de verso de contraste. Então, se despediu versus se apegou. E aqui a observação de pessoa, Orfa e Ruth. A próxima anotação é a anotação de comando. Então, por exemplo, em Mateus 28:20, é dito, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, veja que todas as nações é um lugar, então eu fiz a linha do lugar. E o comando eu uso uma exclamação. Então, é um comando, por exemplo... não consigo pensar em nenhum comando. Enfim, um comando aí, qualquer comando que você vê, você faz a exclamação. Como é que eu não consigo pensar? Olha que professora boa, não consigo pensar em nenhum outro comando da Bíblia. Ok, próximo. Atributo de Deus. Então, por exemplo, Êxodo 25 diz, eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Então, eu fiz os retângulos de pessoa, em todas as menções de Deus. E aí, quando tem um atributo de Deus, eu faço essas linhas assim, tipo, uau, Deus é um Deus zeloso. Aí eu faço as linhas. Essa é a forma que eu faço o atributo de Deus. Então, quando diz que ele é misericordioso, eu sou manso e humilde de coração, eu vou lá e faço, porque é um atributo de Deus. Próximo, lista. Alguns versos vão te dar uma lista. Então, por exemplo, Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito, diz o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Então, eu vou lá e coloco um número em cima de cada uma das palavras da lista. Próximo, transição. Transição eu coloco em qualquer palavra que me parece uma palavra que está começando uma nova ideia ou que está transicionando da ideia anterior para uma próxima. Portanto, mas, todavia, sendo assim, ou seja, quando vem uma ideia e aí transiciona para uma próxima ideia, eu faço duas linhas embaixo da palavra. Então, portanto, despojando-vos de toda impureza. Aqui um comando, despojando-vos de toda impureza. Então, eu fiz a exclamação do comando e as duas linhas para uma ideia de transição, transicionando de uma ideia para outra. Tempo. Essa aqui deveria ter vindo lá no começo, porque ela é bem mais comum. Então, nos dias em que julgavam os juízes, aí nos dias, essa questão de tempo. Então, por exemplo, no primeiro mês, no 12º dia do primeiro mês, é o tempo, eu vou lá e circulo. Então, eu circulo o tempo. Promessa. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, de Mateus 28:20. Então, vocês, pessoa, sempre e até fim dos tempos, tempo. E aí a promessa eu uso uma aliança, essa ideia de uma aliança de promessa, então eu faço um círculo com um triângulozinho em cima. E é sempre promessa para a audiência original, porque tem promessas que eram para eles que não são para nós. Então essas ideias são ideias que a gente está observando para a audiência original. E algumas ideias são para ambos, né? Algumas promessas, igual essa de sempre estarei com vocês, era tanto para a audiência original quanto para a gente. E a última é a dúvida ou uma ideia confusa. Para que fôssemos primícias das suas criaturas, de Tiago 1:18. O que é primícias das suas criaturas? Não sei, vou lá e coloco uma interrogação que é para eu voltar e saber que eu não entendi na primeira vez que eu li o que é que significa essa ideia. Essas são as observações que eu proponho para a gente estudar junto esse livro de Ruth. Existem muitas outras observações que você pode fazer. Novamente, você pode escolher usar cor, você pode escolher usar uma cor só e usar os símbolos igual eu faço. Fica ao seu critério, tá bom? Então esse é o primeiro passo, a gente faz a observação. A gente pega esse capítulo 1 e faz todas as observações, todas essas anotações.
Tendo feito isso, a gente vai então para o segundo passo, que é a interpretação, onde a gente vai tentar responder o que é que isso significa. Agora que eu vi o que está ali no papel, tempo, a pessoa, contraste, as ideias, estão tudo ali, o que é que isso quer dizer? Para responder essa pergunta, a gente vai fazer usos de comentários bíblicos confiantes, trustworthy, comentários bíblicos nos quais a gente confia, de websites confiáveis, essa é a palavra que eu queria, blogs que a gente confia, pessoas que a gente sabe que são pessoas que sabem do que estão falando, referência cruzada, que é quando, por exemplo, tem um verso aqui e aí faz uma referência a outro verso da Bíblia, a gente vai lá e vê esse outro verso para ajudar a gente a entender o que isso está dizendo. A gente vai usar dicionários bíblicos. Um dicionário bíblico, ele é... Tem um aqui, eu acho. Esse aqui é bem grande, mas basicamente você acha uma palavra e aí esse dicionário vai te explicar o que essa palavra quer dizer, né, no contexto bíblico. Você pode usar também paráfrases, quem usa bastante isso é a Jen Wilkin, no livro dela Mulheres da Palavra. Paráfrases no sentido de, eu leio o capítulo 1 de Ruth, e aí eu escrevo com as minhas próprias palavras o capítulo 1 de Ruth, para tentar entender com as minhas próprias palavras. E aí você pode usar, como eu falei, comentários. Deixa eu pegar um aqui para vocês. Eu uso. Esse aqui é um comentário que eu usei enquanto eu estava preparando para essas aulas. Não esse específico, esse de Efésios e Filemon. O de Ruth. Mas esse da ESV é um comentário bíblico que eu confio bastante, então eu uso bastante. Então qualquer comentário bíblico, blog, website, qualquer coisa que vai te ajudar a entender o texto. Até mesmo o dicionário da língua portuguesa, às vezes primícias, por exemplo. É uma palavra que se você for buscar no dicionário, talvez te ajude a iluminar o que esse verso está querendo dizer. Então no passo da interpretação é isso que a gente faz. A gente vai tentar interpretar, entender o que o autor estava dizendo. Passada a interpretação, a gente finalmente chega à aplicação. O que é que isso significa para mim? O que é que o capítulo 1 de Ruth tem a dizer para mim? E aí, para isso, a gente vai tentar entender quais são as verdades eternas desse capítulo. O que é uma verdade que não era só uma verdade naquela época, para eles, específico, mas uma verdade eterna. Então, por exemplo, no capítulo 1 de Ruth, a gente vê que Deus é um Deus presente, no meio ao caos e às circunstâncias difíceis da vida. Essa é uma verdade eterna. Era verdade para Ruth, era verdade para Noemi, permanece sendo verdade para mim. Então, na aplicação, a gente vai buscar as verdades eternas. E a forma de entender, mas Francine, como é que eu vou saber se é uma verdade eterna ou se é uma verdade só para eles? É algo que não significa para você o que não significaria para a audiência original. Então, por exemplo, isso aqui quer dizer que eu não posso assistir Netflix. Tá. Não significaria isso para a audiência original, então não vão presumir que significa isso para você. Sabe? Então, geralmente a gente pode dizer que aquilo que é uma verdade eterna é algo que não vai significar para você o que não significou para a audiência original, para o autor original.